Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Confesso que eu tô muito cansado, cara. Dia inteiro em reunião do meu outro trabalho. Agora a gente faz jornada dupla, né? Mas como a gente já produziu menos conteúdo ontem pra vocês, não podia deixar de tomar um banho, jantar e vir aqui pra gente poder trocar uma ideia e falar um pouquinho sobre nosso querido Clube Atlético Paranaense. Quando eu voltava pra casa no ônibus e tal, eu pensava, cara, o que que eu vou trazer pra eles? Porque é uma semana que vem sendo importante pro técnico João Correia ter esse momento de trabalho com os jogadores, e a gente sabia que, assim, o trabalho ele não ia acontecer de forma perfeita em apenas 3 treinos. O João precisaria de mais tempo com o grupo para alinhar ainda alguns ajustes, organizar questões tanto ofensivas quanto defensivas, acho que principalmente defensivas, então a expectativa é de um time melhor para enfrentar o Vila Nova. Acho que o João ele tá tendo algo muito raro no futebol brasileiro, que é tempo de treino, que é tempo de botar as ideias dele na cabeça do grupo, né? Que o grupo entenda mais o João. Lembrando que a gente ficou 5 meses de pré-temporada com o Barbieri naquela preparação, no início de Série B, e não deu certo. Então, agora a gente vai precisar mudar a roda desse carro com o carro andando, o que dificulta muito o processo, o que transforma o processo num processo muito mais, assim, ardiloso, mas é o que a gente tem pra hoje. Mas eu fiquei pensando assim, cara, eu vejo muita semelhança no momento que o Atlético tá vivendo com o momento de crise que se vivia em 2018. Óbvio, naquele momento o Thiago Nunes conseguiu chegar, salvar a equipe, fazer essa equipe ser campeã, tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Sul-Americana, mas no final das contas a gente tá num contexto de crise e a gente precisa recuperar o mais rápido possível. E eu volto a dizer, o Thiago foi um bom técnico que organizou o time taticamente? Foi. Foi um ótimo técnico nesse sentido. Até porque, se você pegar a complexidade do trabalho do Diniz e a complexidade do trabalho do Barbieri, o trabalho do Diniz tinha as peças muito mais embaralhadas. Então, o Thiago teve mais trabalho nesse sentido. Só que o que fez o Thiago ser um técnico acima da média e o que eu acho que pode fazer o João ser um auxiliar que dá certo. É esse mais ou menos o intuito do vídeo. Porque assim, se você pegar os últimos anos, a gente teve Paulo Turra, que foi auxiliar e assumiu o time, o Wesley Carvalho, e, porra, e tantos outros. O Lazzaroni chegou a assumir o time, o Antônio chegou a assumir o time. E o que que faltou para esses caras acontecerem da mesma maneira que o Thiago aconteceu e agora da mesma maneira que o João pode acontecer? Porque conteúdo tático, noção de futebol, ninguém tem dúvida que o João tem. E, cara, vou ser bem sincero com vocês, tem e tem muita. Eu acho que a gente precisa bater nessa tecla. O João não é um qualquer. O João é um cara que, em 3 treinos, já fez o time do Atlético ser completamente diferente, mais organizado, mais bem postado. Só que não é só isso que vai fazer o João, porra, conseguir dar conta de uma missão que pra mim é mais difícil do que do Thiago Nunes de recuperação, de conseguir estabilizar o elenco. O João precisa ser um bom gestor. Isso que vai fazer o João se aproximar muito mais do Thiago do que do Wesley, por exemplo, que era também um auxiliar com muito conteúdo, mas não conseguiu se firmar como essa peça que pô, poderia ficar mais tempo no Atlético, que poderia fazer um trabalho de longo prazo. E o Thiago, ele não sabia lidar porque ele era extremamente experiente. Até porque não era. Não foi isso que fez o trabalho do Thiago acontecer. Mas se você perguntar pro Lúcio, se você perguntar pro Bruno, se você perguntar pro Renan, se você perguntar pro Pablo, se você perguntar pro Veiga, se você. Aqueles caras que fizeram parte de 18, 19, todos vão falar. O Thiago falava a língua dos jogadores. O Thiago conseguia se comunicar muito bem em relação ao que ele queria, mas mais do que isso. O Thiago ele tinha algo que ele conseguia mobilizar muito bem o cenário atlético. Então eu acho que se o João tivesse por frente a frente do Thiago Nunes, talvez o maior conselho do Thiago Nunes pro João Correia fosse esse. Assim, você tem que mobilizar o cenário, você tem que trazer o cenário a seu favor, meu querido. Você tem que fazer que o cenário, porra, sorria pra você. Eu, quando eu digo cenário, obviamente é o grupo de jogadores com quem ele tem mais contato.
Mas assim, o João ele tem um desafio dentro de campo, talvez o jogo contra o Vila Nova seja o último desafio dele, porque uma derrota pode obrigar o Petralha a contratar o técnico, mas o João também tem o desafio da coletiva, que é se comunicar com o torcedor, que é fazer com que o torcedor ele de alguma maneira entenda que ele faz parte desse processo. Se a diretoria não consegue ter essa comunicação assertiva com o torcedor, o João precisa trazer o torcedor para perto. E se a gente ganhar do Vila Nova, aí mais ainda. Porque é uma recuperação dentro de campo, mas é uma recuperação fora de campo que o Atlético precisa passar também. É uma recuperação dentro de campo, mas é uma recuperação moral que o Atlético precisa passar também. Então, assim, o Thiago conseguiu fazer muito bem essa mobilização. O Thiago conseguiu fazer muito bem essa movimentação para que todos caminhassem juntos, para que todos caminhassem por um Atlético só. A gente sempre fala, né? Um Atlético unido, um Atlético, porra, que prioriza o que é mais importante nesse cenário, que é Atlético. Que é o mais importante para cada torcedor e deveria ser o mais importante para o grupo de jogadores. Então, assim, essa capacidade de gestão vai ser muito importante. E, assim, o Thiago teve um cara que foi muito importante para ele, né? Que foi o Lúcio. Assim, no processo de renovação do Thiago, que acabou não acontecendo, vou contar um bastidor pra vocês. O primeiro desejo do Thiago foi poder contar com o Lúcio na temporada de 2020. Porque ele sabia que ele tinha os líderes do elenco do lado dele para esse processo de gestão. E o João também precisa ter os líderes do lado dele, o Alan, sabe? O Léo, o Juliano, o Patrick. Isso não significa ser refém e ter que escalar os jogadores mais experientes de maneira irrefutável. Não, mas precisa ter, volto a dizer, um diálogo assertivo para que esses caras entendam. Esse cara vai fazer a gente chegar no nosso objetivo. Porque, assim, ao mesmo tempo que tem que ser prioridade o Atlético, ninguém quer ficar marcado por. Ah, pô, veio pro Atlético o maior orçamento da Série B, dito como o maior elenco da Série B e melhor elenco da Série B, e não conseguiu fazer acontecer, sabe? Não tem essa. Os caras precisam fazer acontecer também por eles. Se não é pelo Atlético, que seja por eles. Eu amaria que fosse pelo Atlético, mas enfim. Eu volto a dizer, esse elenco tem toda a condição de se recuperar na Série B. Eu fui ver a tabela, a gente tem 10 pontos, né? A gente tá 6, eu acho. 6 ou 7 da liderança. Ainda é uma distância extremamente alcançável. Se você vê a tabela da Série B, você entende que tem alguns times ali que vêm fazendo um bom início de campeonato, mas no final das contas não tem elenco para sustentar isso. Enquanto o Atlético, ao contrário, é um time que tem total elenco para se recuperar. Mas precisa começar ontem. Precisa começar ontem. E assim, volto a dizer, para começar ontem, talvez a gente não tenha a coletividade e os mecanismos que a gente precisa. Mas a gente tem individualidade. Então, se tem uma cobrança que eu vou fazer pro trabalho do João pro próximo jogo, é ver as individualidades falando de maneira mais impositiva. Que seja o Zapelli, que seja o Juliano, que seja o Luiz Fernando, o Velasco, o Isaac, o Teves. Mas o Atlético tem material humano para se sobrepor ao Vila Nova. Para se impor contra o Vila Nova. E a gente tá precisando muito disso. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. E que João Corrêa fique aí com o conselho de Thiago Nunes.